Olha, notícia triste, né? Caiu aí o avião com a delegação do time da Chapecoense, que estava vivendo realmente um momento único na sua história. A cidade estava vivendo um momento único na sua história. E o avião acaba caindo de maneira trágica, matando 78 pessoas. E realmente é triste, é muito triste a gente constatar isso, a gente ver, presenciar, né, tal notícia. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, infelizmente, eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, porque mesmo nos momentos de tristeza e de desgraça total, a gente precisa falar, tá? Eu não vou alegar nada, eu não vou afirmar nada, porque eu não tenho provas. Mas não é muito estranho que esse avião tenha caído, né? Justamente no momento em que hoje seria votado aqui no Brasil, né, na Câmara, as 10 medidas contra a corrupção. Inclusive hoje, pela manhã, né, eu estava ouvindo aqui o rádio no carro, o deputado Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, já abriu a sessão, tá? Deixou bem claro que não serão aceitos, né, os votos de maneira anônima, ou seja, o pessoal vai ter que botar o polegar lá, né, as digitais. Mas é estranho tudo isso, né? É estranho que a mídia vai ficar o dia inteiro falando desse acidente. E lógico, não seria diferente. É uma tragédia incrível, né? Cai um avião com 78 pessoas, é uma coisa muito triste, é uma coisa que deixa a gente realmente chocado, tá? Mas era tudo que a mídia queria. Seguinte, o vice-presidente da Chapecoense também iria viajar no avião que caiu com a delegação da Globo News, né? Mais um que não entrou no avião na hora certa, né? E assim, toda hora eles mudam as notícias. Primeiro era 75 mortes, depois 76, agora 71. Eu que sou o culpado disso, né? Como vocês veem ali, 75 mortes e 6 feridos. E aí eu dou essa notícia aqui e as pessoas falam, 71, ai, como você é burro. E eu tenho bola de cristal. É a notícia que eles passam, cara. Você não vê que é completamente mentira? Né? Eles nem sabiam quantos mortos tinha, já falaram 75, que vai dar 66, né? 66, com mais 6 feridos. Tem 66 aqui, vocês não veem, cara. Isso é cego. Então fala para meus inscritos, certo? Eles acabaram de liberalizar o aborto. Nos 3 primeiros meses a mulher agora pode abortar. Tá? Isso é um tema muito polêmico. Tá? Imagina o quão polêmico esse assunto é. Eu tenho minha própria opinião sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para que não haja aborto, né? Porque ninguém é a favor do aborto. Se tem pessoas abortando, eu gostaria de saber por quê e vamos tentar resolver isso urgente, né? Tudo que eles querem fazer é diminuir a população. Eles estão pouco se fudendo para vocês. Aborto é alguma coisa absurda. Absurdo, tem que ser combatido, mas não com policiais, né? Com psicólogos, psiquiatras, ajuda domiciliar, o que precisar para que a pessoa não precise abortar. E o que isso tem a ver, né, com o dia de hoje? Então libera a PEC 55? Aonde está isso passando na Globo? Hã? Liberam o aborto? Aonde está passando isso na Globo? Não tá, cara. Se passa uma noticiazinha assim, agora vamos falar da Chapecoense. Vamos ver o jogador agora chorando. Não sei o que. É só miséria, só desgraça. Só que. E aqui, ó, a cara do cara rindo. Por que mais um cara tá rindo, velho? Estamos aqui para fazer. O comandante será responsabilizado por qualquer problema que tiver com os manifestantes aqui hoje. Galera, vamos nos posicionar atrás do carro de som. Não vamos. Olha só como esses caras são grandíssimos filhos da puta. Enquanto nós temos lá na parte de fora, né, lá em Brasília, na parte de fora temos confrontos, temos atos sim terroristas, policiais, o policial foi esfaqueado,
né? Ninguém fala nada, um grande confronto. Então lá dentro, quietinho, o que esses caras fazem? Eles descriminalizam então o aborto até os 3 meses. Com essa atitude, né, para nós aí chegarmos até a legalização, agora é um estalar de dedos. Olha só como é que esses caras fazem. Não pode, né, realmente chegar aprovando o aborto, todo mundo se revoltar. Então nós vamos aos poucos conseguindo essa liberação, essa legalização do aborto. Primeiro começa assim, né, até os 3 meses, depois isso vai aumentando, até que os caras querem matar as pessoas, os seres humanos, inclusive no parto. Isso é um assassinato de bebês, tá? E é interessante que eles se basearam em direitos de gênero, direitos de igualdade, que a mulher tem o direito, né, vamos assim dizer, de decidir sobre o resultado da sua relação sexual. Então, se for dessa forma, o homem também tem. Então nós também não podemos mais criminalizar o fato de um cara não querer mais pagar a pensão, né? Mas não, nós temos que sempre coagir o homem e sempre colocar a mulher contra o homem, né? Então tá aí, então agora nós temos aí o aborto foi descriminalizado até os 3 meses. Então com isso, para atingir aí, né, campos maiores não vai demorar muito. É igual o procedimento que usa o movimento LGBT. Primeiro você começa com uma coisinha, você aprova isso, você aprova aquilo, daqui a pouco nós temos aí, como já existe casamento com animais, daqui a pouco nós vamos ter que estar engolindo na marra a pedofilia. É assim que funciona, tá? E agora nós temos então aqui no Brasil a descriminalização do aborto até os 3 meses. Ei! Covardia isso! 5 polícias e o cara sozinho, que isso, galera? Bora! Larga o moleque! Mas por que fazem isso, gente? Deixa o moleque! Solta ele! Solta ele! Solta o moleque! Solta o galera! Solta o garoto! Ó! O que ele fez? O que ele fez? Desculpa, só tô perguntando o que ele fez. Como assim? É uma violência absurda. Também é assunto. Em primeiro lugar, o senhor podia parar de jogar isso. Não, essa é vocês. Ele não é nada lá não. O que vocês fizeram isso aqui? Atenção, os senhores são parlamentares. Então, pela ordem. Nós temos que parar de jogar bomba para começar a ter ordem. Parar de jogar bomba nas crianças, nos jovens. Parar de jogar aqui para reivindicar politicamente a democracia. Aqui, ó, essa é a situação. Mantenha a linha. Não precisa manter a linha. Olha aqui, ó. O comandante aqui. Alguém está colocando em risco o tenente. Como é que é o nome do seu? Alguém está colocando em risco o Congresso. Deixa eu te explicar. Olha o que aconteceu. Não, seu tenente também. Vamos ajudar. Ele está dispensando para não ter mais vítimas. Para ajudar. Para não ter mais vítimas. Olha lá, eles jogando bomba lá no meio do povo lá, ó. Eles continuam jogando bomba lá no meio do povo, ó. Coronel Lema, os senhores vão se machucar aí. Eles estão arremessando, os senhores vão se machucar. Vamos lá. Vamos lá para eles pararem. Deixa eu lá para eles pararem. Estão arremessando pessoas que se machucar aí. Atrás da linha. Coronel. Mas se a gente for bom, eles vão parar. Vai pra linha, pô. O Coronel Lima é o comandante da operação. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha como é que do céu. Olha a criança ali, ó. Vamos lá, tenente. Tenente, vamos lá. Mas acredita que tem opinião diferente, amigo? Só bandido! 90% é bandido! Bandido nada! Senhores, 90% é bandido! Tá pretendo que tudo Vamos atravessar lá no meio!
Aí jogou primeiro time do jogo. Isso aqui tá pra todo o Brasil, vocês estão jogando mais de pimenta. Todos os deputados brasileiros, nós estamos estabelecidos pra lá. Não batam nos estudantes. Se eles parar aqui, nós vamos lá e negociamos. Tá atrapalhando o quem vai decidir isso? Eu falei que não vai ter possibilidade de vocês irem até lá. Já falei. Se eu quiser, eu vou. Então vá. Eu vou ter responsabilidade pela segurança do senhor. Quando o conflito era inverso, tenente. Não é. Quando o conflito era inverso, eu saí do Palácio do Planalto para voltar na minha Câmara. Quase fui agredido. O comandante está falando porque a população protestava contra o nosso governo. Nós podemos falar com ele? O senhor nos possibilita? Liga para ele. Mas o senhor tem o rádio. O senhor tem o rádio. Liga pro comandante. Vai deixar de trabalhar ou não? Uma praça de guerra, é uma violência absurda, há uma perda completa de controle por parte da tropa, uma tropa totalmente desorganizada, violenta, sem comando, agindo de uma maneira, uma violência que nós nunca vimos. Esse gramado em frente ao Correio Nacional está transformado numa praça de guerra, com uso de bombas, de material bélico, de uma proporção que nós jamais tivemos aqui em Brasília. Isso reflete uma determinação de agir com total violência, total repressão, todos aqueles que querem lutar contra o golpe e denunciar as medidas do golpe. Não há outra explicação, não há outra lógica para entender esse verdadeiro massacre que está acontecendo aqui na frente do Congresso Nacional. Essa pergunta da galera é, Denise, o que é essa PEC afinal? É a PEC que vai limitar o aumento dos gastos do governo com base na inflação do ano anterior. Então, mas como é que isso funciona? Então, porque estão falando assim, a inflação... vai cortar o gasto de saúde. Tá todo mundo apavorado, ninguém sabe porque o que o governo é. colocou saúde e educação no bolo. Agora, como já reclamaram muito e questionaram essa limitação de gastos com saúde e educação, o governo deixou essa restrição para 2018. Ainda há essa preocupação, Madeleine, porque na medida em que se espera que a economia retome o crescimento, essas áreas podem não receber mais recursos. Mas não tem jeito. A gente teve uma deterioração muito pesada das contas públicas nos últimos anos. O governo trabalha com a previsão de um déficit das contas de 172 bilhões este ano, que ele quer reduzir para 139 bilhões no ano que vem. Então, uma das estratégias é essa, você dá uma freada no aumento de gastos, que eles têm crescido em média 6% em termos reais nos últimos anos. 6% em termos reais é 6% acima da inflação. Então, ele quer que cresça igual à inflação. Tem gente que até acha que o governo deveria ser mais austero, porque isso é até uma certa indexação e a tendência é de inflação mais baixa. Então, no ano que vem, os gastos vão poder crescer com base na inflação deste ano, maior que a do ano que vem. No ano que vem, a inflação deve cair para alguma coisa ao redor de 5%, talvez até menos. Mas não dá para engessar muito, porque o governo está propondo isso por 20 anos, do mínimo, que vai afetar a população de menor renda e vai afetar também quem ganha o piso da Previdência, que também é atrelado ao salário mínimo. Agora, depois, Madeleine, ele ainda vai ter que aprovar a reforma da Previdência, porque a reforma da os gastos da Previdência continuam subindo. Mais pessoas se aposentando e tem reajuste normal e vai crescendo. Então, essa PEC toda, ela vai limitar os gastos todos, só que a fatia que é destinada à Previdência vai continuar crescendo. Então, a previsão é que se não aprovar a reforma da Previdência, em 3 anos, essa economia que o governo pode fazer com a PEC vai ser engolida. Então, só vai pagar a despesa da Previdência ou para de pagar a Previdência, que é uma coisa que os estados estão fazendo. A gente não imagina uma situação como essa, mas está acontecendo isso em vários estados. Rio de Janeiro, não é? Rio Grande do Sul, você tem vários estados que não vão bancar o 13º salário. Então, se você não toma conta das finanças públicas, chega um momento que você não consegue bancar as despesas obrigatórias. Então, a situação é muito mais grave.